Queridos irmãos, queridas irmãs, muita paz em Jesus. O tema escolhido para a reflexão dessa tarde, a caridade cobre multidões de pecados, é ordinariamente repetida, lembrada entre nós, quando falando para nós mesmos ou para os nossos semelhantes, nos lembramos da responsabilidade que é passar por esse mundo durante um tempo relativamente muito curto. O autor dessa frase, porém, a caridade cobre multidões de pecados, nem sempre é lembrado e muitas das vezes costumamos confundir atribuindo-a ao próprio Cristo. Mal nenhum no particular, mas o autor dessa mensagem tão significativa, a caridade cobre multidões de pecado, é de Pedro, do apóstolo Pedro. Na primeira carta que ele escreve às igrejas cristãs recém-nascidas. Nós estamos muito acostumados a estudar, a interpretar, a nos debruçar sobre o conteúdo das cartas de Paulo, e são muitas, mas Pedro, apenas 2 delas chegaram até nós. E ele não escreve essa primeira carta, essa primeira epístola, a uma igreja determinada, mas a todas elas que estavam sendo implantadas por ele e por Paulo e por outros grandes evangelizadores da era primitiva do cristianismo. Allan Kardec, quando se debruçou sobre as verdades espirituais que regem a vida do espírito, ele percebeu, como professor, como didata, como observador arguto, que existem leis que regem a nossa vida. Que tudo quanto acontece no universo está dentro de uma grande balança que pesa, mede e conta todos os fenômenos, atribuindo-lhes um determinado peso específico. Vimos pela leitura introdutória do Evangelho, no capítulo 15, cujo título é Fora da Caridade, não há salvação, os comentários de Kardec. E ele se reporta a 2 passagens nas quais o Cristo deixou claríssimo que realmente a caridade era a chave que iria abrir a porta para a nossa evolução. O que o Espiritismo nos ensina? Que os espíritos foram criados simples e ignorantes. E Kardec, observando a diversidade das qualidades morais que os homens encarnados aqui na Terra ostentam, fez como o homem profano. Alguns espíritos são criados bons e outros maus, porque não é possível tamanha diferença entre os espíritos que habitam a Terra. Então, na pergunta 113 do Livro dos Espíritos, ele indaga: os espíritos terão sido criados uns bons e outros maus? Porque nós estamos vendo de maneira patente a diversidade de valor que existe entre os encarnados. E o Espírito Verdade, então, respondeu a Kardec: não, os espíritos são criados simples e ignorantes. E já na pergunta seguinte, a 114, ele nos diz, os espíritos superiores, que são os próprios espíritos que se melhoram. Que a lei divina deu aos espíritos o livre arbítrio
E através do exercício do livre-arbítrio, o espírito, então, vai decidir como enfrentar a vida. É claro que nós que estamos aqui na Terra, não estamos nas primeiras experiências de vida espiritual. Na pergunta 172 do Livro dos Espíritos, Kardec, também observando essa diferença profunda, não só no aspecto moral, mas também no aspecto intelectivo, indagou aos espíritos superiores: todas as nossas encarnações acontecem aqui na Terra? Lembram-se da resposta? Todas as encarnações nossas acontecem aqui na Terra? Responderam os espíritos: não. As a que vivemos, não são as primeiras, nem serão as últimas. E são das mais grosseiras, das mais imperfeitas, das mais atrasadas. Então, se o espírito é criado simples e ignorante, se nós estamos numa fase evolutiva, que já tivemos muitas experiências, as que aqui vivemos não são as primeiras. Então, ninguém é recém-nascido espiritual. Todos nós já nascemos com uma bagagem significativa de experiências. Infelizmente, meus queridos irmãos, nessa bagagem nós trazemos coisas excelentes, mas trazemos também dificuldades, defeitos, vícios terríveis. E a marca registrada daqueles espíritos que são encaminhados para nascer aqui na Terra, nos ensinam os espíritos em toda dimensão da doutrina. É o orgulho e o egoísmo, os dois maiores vícios da humanidade, e aqueles que justamente impedem o nosso progresso espiritual. É por isso que o Cristo, nessas duas passagens que nós vamos ligeiramente referenciar, abrem o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Quebrando Kardec com isso, um dogma que já vinha sendo colocado no frontispício da Igreja Católica, completamente diferente durante 18 séculos. Fora da Igreja não há salvação. E quebrando também o frontispício de outras religiões ocidentais mais modernas, que queriam cultuar a verdade, e isso todas as religiões pretendem esse culto, trazendo como bandeira: fora da verdade não há salvação. Então Kardec desmistifica esses dois princípios. Não é o dogma, não é a filiação religiosa que vai proporcionar o progresso do espírito e que vai proporcionar, quando deixarmos a Terra e voltarmos para a nossa verdadeira pátria, que vai nos proporcionar um bom lugar, uma boa acolhida, uma boa aceitação. Então, Kardec seleciona duas passagens, uma de Mateus e outra de Lucas. A de Mateus, ele faz referência ao chamado juízo final. Diz ele que quando o grande Senhor da vida chamar a si todas as suas ovelhas, ele vai separá-las, colocando os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. E para fazer essa grande separação, ele diz àqueles que foram colocados à sua direita, que são os chamados justos:
vocês merecem a vida eterna. Porque quando eu estava com fome, me deste de comer. Quando eu estava com sede, me deste de beber. Quando eu estava nu, me vestiste. Quando eu estava doente ou preso, me fosse visitar. E os justos, então, indagariam ao grande juiz: Senhor, quando foi que isso aconteceu? Porque nós não nos lembramos de haver servido. E ele então responde: quando fizestes isso com um dos meus filhos, os mais pequeninos que fossem, é como se realizassem para mim mesmo esses favores. E os que foram colocados à sua esquerda, ao qual ele destinaria um caminho de dores e de sofrimentos, é a lei de ação e reação, também indagam: quando foi, Senhor, que nós deixamos de te vestir, deixamos de te alimentar, deixamos de te visitar? Ele diz: foi quando fizestes isso aos meus mais pequeninos. É como se a mim mesmo o fizesse. Isso está em Mateus. Lucas traz a respeito da importância da caridade uma outra passagem do Cristo muito interessante, porque ela tem símbolos pouco usuais dentro do cristianismo e dentro do próprio espiritismo. E muitas vezes nós passamos por esse ensinamento sem nos determos à real significação das palavras nele contidas. Então disse Jesus, respondendo a uma pergunta do doutor da lei: Senhor, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus, então, à semelhança de Sócrates, tenta tirar dele mesmo a resposta, dizendo: o que é que está na lei? O que é que lês nela? O doutor da lei, então, respondeu: na lei está escrito: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus, então, voltou a falar com o doutor da lei: faze isso e viverás. Ele, então, tornou a redarguir: mas quem é o meu próximo? Por que o doutor da lei pergunta quem é o meu próximo? O evangelista acabou dizendo que era para tentar Jesus. Mas, na verdade, talvez o doutor da lei não soubesse quem era o próximo. Por quê? Porque lá na lei mosaica, no Levítico, capítulo 19, Moisés já havia ensinado ao povo judeu essa máxima, através de um ensinamento que se pode mais ou menos resumir assim: palavras como se fosse do próprio Deus. Sede perfeitos, porque eu também o sou. Sede santos, porque eu também o sou. E amai o seu próximo como a vós mesmos. Olha, está lá no Levítico, 1800 anos antes de Cristo. Agora, como é que os judeus interpretavam esse mandamento? Amar o próximo como a si mesmo. Eles entendiam que próximo eram os outros judeus. Por isso eles se fecharam, criando uma nação hermética que não se comunicava com as outras nações. Fazer o próximo é para o nacional, o companheiro dele, o que tem o mesmo princípio e a mesma filiação. Porque a nacionalidade dos judeus, e é assim até hoje, ela é derivada da ancestralidade. É judeu quem é filho de judeu.
Então eles tinham o compromisso de amparar aqueles que pertenciam à mesma nação, que tinham a mesma ancestralidade. Mas o doutor da lei, com certeza, já ouvia Jesus falar de outra forma. Dava a esse amar ao próximo uma conotação muito diferente do que dava os seus ancestrais judeus. E aí ele pergunta, mas quem é o meu próximo? É só o judeu? É só aquele que vem lá de Abraão, de Isaac e de Jacó? Então Jesus, ao invés de teorizar, a fim de que o ensinamento ficasse muito claro e permanecesse através do tempo, sem que houvesse nenhuma ruptura, ele conta uma história. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. E no meio do caminho, esse homem é atacado por ladrões, que não somente lhe subtraem os bens materiais, tudo que ele tinha consigo, mas também acaba ferindo-o gravemente. Logo após esse homem ser abandonado pelos ladrões que o roubaram, deixado no meio da estrada, quase morto, passa um sacerdote. O sacerdote vê aquele homem caído e segue adiante. Logo a seguir, passa um levita, que também vê o homem ferido e passa adiante. Para nós, passar um sacerdote ou passar um levita, nós acabamos entendendo que passou um homem e passou outro. Mas não. Também aí Jesus, porque estava conversando com o doutor da lei e sabia muito bem ser ele um profundo conhecedor dos princípios contidos no Pentateuco, que sacerdote era aquele de uma determinada tribo escolhido lá atrás, depois do êxodo, por Moisés, para cuidar da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era aquele baú no qual estavam guardados os 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei, que para eles era o símbolo da união com Deus, o bem mais precioso que existia. Tanto que só os sacerdotes podiam entrar num lugar do templo, chamado Santo dos Santos, onde estava guardada a Arca da Aliança, que eram os 10 mandamentos, só o sacerdote entrava. Então, quem que passou em primeiro lugar? Aquele que estava escolhido pela nação para cuidar do coração da religião, do aspecto mais nobre do judaísmo, das coisas mais sagradas que a nação possuía. Não é um padre qualquer, um orador espírita, um pastor evangélico, não. Era um homem considerado importantíssimo e só ele cuidava daquilo que era a síntese da religião. A aliança do povo com Deus, simbolizada na tábua dos 10 mandamentos. Então passa esse homem. Logo em seguida passa um levita. Que era o levita? No templo construído para guardar, inclusive, os 10 mandamentos, as tábuas da aliança, e é o templo de Salomão, destruído, depois reconstruído, além desse centro, desse coração do templo, que é o Santo dos Santos, onde a arca ficava, existiam outros judeus, outros membros da comunidade que vigiavam o templo por fora e faziam determinadas oferendas, recebiam determinadas oferendas, era encarregado de fazer determinadas oferendas. Esses eram
os levitas, da tribo de Levi. Então era também um homem que conhecia a religião, que trabalhava no templo, que a sua ocupação primeira e última era de cuidar das coisas divinas. Então vejam bem, aqueles escolhidos para cuidar das coisas divinas passaram e seguiram. E não deram a menor atenção ao homem ferido na beirada do caminho, na estrada que vai de Jerusalém para Jericó. Mas depois passou um samaritano. Quem era o samaritano? O samaritano é o rebelde. Nós sabemos que com a divisão das 12 tribos, os samaritanos eram considerados heréticos, como a lição preparatória lida ao início da nossa reunião destacou. Então, tanto que quando Jesus se dirige à samaritana, lá no poço de Jacó, ela fala com ele, mas escuta aqui, você não é judeu? Por que você está dirigindo a palavra a mim que sou uma samaritana? Realmente eles nem trocavam palavras. Era considerado, então, uma pessoa de pouco valor para os judeus, que não merecia sequer a delicadeza da troca de ideia. Passa um samaritano, o que faz o samaritano? Pega o homem ferido, cuida dele, zela pelas feridas, pensa as feridas e mais, faz mais, coloca ele no seu cavalo, leva ele até a hospedaria, deixa ele bem acomodado e pede ao dono da hospedaria que cuide dele até ele regressar. Deixa uma certa quantidade de dinheiro e ainda esclarece. Se você tiver algum gasto além disso, eu te reembolso na volta. Cuide dele para mim. Então ele pergunta, Jesus pergunta ao doutor da lei, quem desses três eu posso chamar de próximo? E o doutor da lei entendeu perfeitamente a questão e disse, o samaritano. Ele que agiu como aquele que tem piedade, verdadeiramente amor pelo próximo. Aí Jesus termina. Faça isso, você também, e viverás, terás a vida eterna. Nós sabemos, meus irmãos, começamos destacando que Kardec deixou muito bem explicitado na doutrina dos espíritos que nós somos guiados por lei, não há o acaso. Não há o acaso. Ah, por acaso? Não existe o acaso, né? Há uma teia construída pela justiça divina que dá a cada um aquilo que é seu. Não existe acaso. E também não existe injustiça. E é por isso que quando nós estudamos a lei de ação e reação, eu acho fantástico a forma objetiva e simplificada que o Espiritismo descobriu para nos ensinar uma coisa tão complexa e difícil de ser entendida. Cada um colhe o que houver semeado. Até uma criança entende esse ensinamento. Mas olhem bem, se nós não estamos aqui pela primeira vez, pergunta 172 do Livro dos Espíritos, as encarnações que aqui vivemos não são as primeiras e nem serão as últimas, e são das mais grosseiras, das mais difíceis. Nós estamos vendo como é o mundo, não precisa muita reflexão para concluir de que é feita a sociedade humana, né? De que ela vive, de que ela respira, o que ela deseja. Nós estamos vendo as atrocidades que o homem faz consigo mesmo e com os outros. E aí, meus irmãos, também é da sabedoria popular que existe uma contabilidade divina para que essa lei de ação e de reação seja exatamente cumprida, fielmente cumprida, justamente cumprida. Quem é contador podia me ajudar nessa parte. Está lá, caixa deve e caixa tem a ver.
Você faz um bem, é lançado ali o bem que você fez e tem o peso específico daquele benefício. Você faz o mal, é lançado o mal, tem aquele peso específico. Em todas as religiões antigas, a balança era o símbolo dessa justiça que se faria após a nossa chegada à pátria espiritual. É preciso que seja contabilizado o bem e o mal. E aí, São Pedro teve essa inspiração divina, ele que já era uma grande alma, teve essa inspiração divina e chamou-nos a atenção para o princípio da compensação. A caridade cobre multidões de pecados. Então, se a nossa conta no deve, naquilo que nos envergonha, porque são ações maléficas que nós realizamos, está muito acentuada, significa que nós vamos ter que sofrer aquele rol já elencado pela justiça divina? Porque quando no horto, já nos últimos dias da sua passagem aqui na terra, Jesus foi preso pelos soldados do Sinédrio e os romanos também que estavam juntos. Pedro se revolta com aquilo, tira a espada e corta a orelha de um soldado. Malco, né? E aí Jesus diz para ele: Pedro, embainha a tua espada. Porque aquele que fere pela espada será ferido. Então, esse é um princípio geral. O que você planta, você colhe. Quem fere pela espada será ferido. Mas olha a solução maravilhosa que Pedro traz para nós nessa máxima. Olha, é possível, através de ações caridosas, contrabalancear, compensar, cobrir os nossos pecados. Então, não necessariamente nós vamos resgatar os caminhos dolorosos, tortuosos, os crimes que nós praticamos através do sofrimento, não. Nós podemos resgatá-los, saná-los, cobri-los, na expressão de Pedro, através da caridade, compensando uma coisa com a outra. No livro Ação e Reação, que é exatamente um estudo da grande lei de justiça, colheremos o que plantamos. Quem fere pela espada será ferido. Tem um capítulo destinado a decodificar para nós essa máxima de Pedro. A caridade cobre multidões de pecados. Conta a história de um rapaz muito rico, o filho de um fazendeiro, solteiro, só teve aquele filho. Ele era uma relação espúria desse fazendeiro com uma escrava. Isso há 2 séculos. O livro Ação e Reação foi escrito em 1957, no centenário da publicação do Livro dos Espíritos. Mas a mãe, a escrava, inclusive, morre ao dar à luz o filho. E fugindo à regra comum, esse rapaz assume esse filho, trata esse filho com maior zelo, com maior cuidado, com maior amor. Propicia a ele uma educação esmerada, dá a ele toda a atenção, se tornam grandes amigos, faziam tudo juntos, porque o rapaz o pai já havia morrido, a mãe já havia morrido também. Então, tudo que fazia na fazenda era ele e o filho. Mas quando ele tinha 43 anos e o filho 20, 21, ele
acaba se apaixonando por uma menina da cidade, da idade do filho, com 20 anos, e se casa com essa moça. E leva essa moça para a fazenda. E aí, meus irmãos, foi um desastre. Esse rapaz se apaixona pela madrasta. E a madrasta se apaixona pelo rapaz. A partir dessa paixão desvairada, que eles deram corda e deixaram que se aprofundasse, começa então, na cabeça de ambos, a aparecer planos mirabolantes para se desfazer do pai, que não era velho ainda, 40 e poucos anos. E aí o filho tem uma ideia de queimar o pai. Contrata 2 capatazes que obedeciam às ordens dele, época da escravidão, combina com eles, dá um analgésico para o pai, que estava passando por uma dor de cabeça, uma coisa assim qualquer, bem singela, e ele tem um sono mais profundo e eles colocam uma resina na cama e joga fogo. E o pai, esse narcótico que eles deram para que ele adormecesse, não deu para que ele absolutamente caísse no sono profundo. Tanto que quando o fogo começa, ele acorda. Acorda e é queimado vivo, em pleno desespero, correndo pelo quarto e pela casa da fazenda. Depois que o pai morre, e aquilo ali é simulado como se fosse um acidente, fica tudo por isso mesmo, o rapaz então se entrega a esse amor desvairado com a sua madrasta, mas o remorso começa a atacá-lo. E mais ainda, quando o pai renasce na espiritualidade e vê que foi o filho que o matou colocando fogo em seu próprio leito, tem uma revolta, uma coisa absurda. Mas não é possível. Foi o maior amor da minha vida, eu cuidei desse menino desde que ele nasceu, eu dei a ele toda a atenção, todo o cuidado, tudo que eu podia fazer. Eu nem sabia que eu era capaz de sentimentos tão nobres como fui para com ele, e teve esse desfecho. Então ele começa a obsediar o filho. Com isso, o filho começa a sentir uma espécie de uma queimação no corpo, e vai no médico, e vai no outro, e foi para a Europa, e nada resolve, e ele com aquele remorso, eu sei que ele acaba enlouquecendo e morrendo completamente fora de si, num hospício. Bem, o tempo passa, ele vai para a parte espiritual, a madrasta também vai, como iremos todos nós. E aí o livro narra a volta dele aqui. Ele, um médium espírita boníssimo, que está trabalhando num centro e consegue agradar a todo mundo, a fazer o bem de todas as maneiras. Mas ele tem uma eczema que pegou a cabeça, as orelhas e uma parte aqui perto do pescoço, que dá umas pústulas, uma coisa horrível, que incomoda ele demais. Então, quando André Luiz e Hilário vão ao centro, conhecem a bondade dele, sabem da atuação dele, se espantam. Como pode um espírito tão bom, um espírito tão caridoso, passar por uma provação tão dura? E mesmo assim, o mentor espiritual do Durso resolve convidá-los para ir à casa do rapaz. Chega lá, a mulher o havia abandonado. Ele tem uma filha que já tem uns 10 anos, mas já tem 6 anos que a mulher foi embora. Ele está criando a filha sozinho. E tem 2 meninos adotivos. E aí o mentor diz para ele, essa menina é a mulher que ele desencaminhou, é a madrasta dele. Há entre eles laços de amor. E esses 2 meninos que ele adotou, está criando também com todo cuidado, todo amor, todo zelo, são os 2 capatazes que ele
desorientou no passado, induzindo-os ao crime. E ele está sozinho porque ele tem que aprender a dignificar a família e o lar. Ele não tem direito a um lar sadio até agora. E essa eczema que ele tem na cabeça, isso é uma bênção que ele recebeu, porque era para ele vir com o corpo todo em queimadura, como se fosse o fogo selvagem. Aí, os benefícios que ele conseguiu fazer no plano espiritual, internado nessa colônia que é coordenada por nosso lar, angariando méritos, reduziu o sofrimento dele. Tanto que o capítulo se chama Débito Aliviado. Débito aliviado. E mais, nesse dia, André Luiz e Hilário indagam: e o pai? Ele falou: espera um pouco que você já vai saber o que aconteceu com o pai. E aí, no dia seguinte, uma criança é deixada abandonada na porta dele. É o pai. E ele, apesar de não ter informações objetivas, como o autor espiritual teve e passou para nós, ele recebe aquela criança, chamando-a de filho e pretendendo cuidar dela como já estava cuidando dos três. Fala, agora é a reconciliação. Então, meus irmãos, todos nós, dentro da nossa contabilidade, temos lá uma coluna, que a de vocês, com certeza, do lado do bem está comprida e do mal está curta. Mas mesmo estando curta do mal e comprida a do bem, saibam que é possível aliviar essa cobrança que a justiça divina nos enviará, porque é justa, é justiça. Nós vamos ter que colher o que semeamos e morrer pela espada, se pela espada matamos. Nós podemos suavizar essa colheita e desviar essa espada através da prática do bem. É por isso que a mensagem de hoje, desde a abertura, que eu sei não foi por acaso, a nossa irmã escolheu maravilhosamente bem a leitura do Evangelho preparatório. Nos convida a fazer o bem. São Paulo, em uma página luminosa, falando sobre a caridade, e todos nós a conhecemos muito bem, né? Mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, isso não vale nada. Mesmo que eu entregasse meu corpo para ser queimado, que eu conhecesse todos os mistérios, todas as ciências, mesmo que eu tivesse tanta fé que eu pudesse remover montanhas de lugar, se eu não tiver caridade, nada disso me aproveita. E aí ele termina, e é imperioso uma atenção especialíssima sobre o tema, porque ele nos fala a respeito da caridade moral. Porque muitas das vezes, quando nós falamos em caridade, nós costumamos pensar em primeiro lugar na caridade material. É abençoada a caridade material. Mas a mais difícil e a que pede a nossa renovação espiritual é a caridade moral. Então, São Paulo termina dizendo que de 1000 maneiras se pode fazer a caridade. Aí ele diz, a caridade é paciente. Olha o cultivo da paciência. Quanto benefício a gente pode espalhar sendo paciente, cultivando a paciência. A caridade não se irrita. A caridade não suspeita mal. A caridade não se ensoberbece. A caridade não se alegra com a injustiça. A caridade se regozija com a verdade. Então, nos convida, sobretudo, a fazer a caridade, que não depende do nosso bolso, da nossa conta bancária, da nossa situação econômica, financeira.
Me lembro do poeta que, ao nos convidar a fazer a caridade, nos diz assim: que eu faça o bem, e de tal modo o faça que ninguém saiba o quanto me custou. Mãe, espero de ti mais essa graça, que eu seja bom sem parecer que eu sou. Que o pouco que me des me satisfaça, e se do pouco mesmo algum sobrou, que eu leve esse pedaço onde a tristeza inesperadamente penetrou. Que a minha mesa a mais tenha um talher, que seja minha mãe, Senhora Nossa, para o pobre faminto que vier. Que eu transponha tropeços e embaraços, que eu não coma sozinho o pão que possa ser partido por mim em 2 pedaços. Muita paz, meus filhos.